Silêncios falam, às vezes, mais do que palavras. Talvez você já tenha sentido aquele incômodo invisível com alguém próximo. Não houve briga, não houve acusação, mas houve afastamento. A troca de olhares é breve, os gestos são calculados e, no fundo, você sente que algo mudou. Existe um tipo de rejeição que não grita. Ela se mascara de indiferença, de está tudo bem, silêncios que escoam entre frases neutras. E é aí que começa a dúvida. Será que essa pessoa me despreza? Em silêncio, esse vídeo não é sobre paranoia, nem sobre criar inimigos imaginários. É sobre perceber, com lucidez, os sinais emocionais e psicológicos de relações tóxicas disfarçadas de neutralidade. E mais do que isso, é sobre romper com essas prisões internas que fazem você insistir em vínculos que drenam sua energia. A partir dos ensinamentos da psicologia analítica de Jung e da filosofia estoica, vamos atravessar juntos 10 libertações, 10 correntes invisíveis que te prendem e que, quando rompidas, libertam o que há de mais precioso, sua paz interior. Não se trata de reagir, mas de escolher. Escolher a si mesmo. Vamos começar. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas, lá no fundo, existe uma parte sua que ainda espera ser notada por aquela pessoa. Uma atenção discreta, um gesto inesperado, uma frase que diga, eu vejo você. E quando isso não vem, você se machuca em silêncio. Mas não desiste. Continua ali, tentando ser útil, compreensivo, presente, tentando ser a escolha, mesmo quando a escolha nunca vem. Essa é uma das armadilhas mais sutis do inconsciente. Esperar reconhecimento de quem está emocionalmente indisponível. Na linguagem da psicologia de Jung, isso está ligado à persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Mas viver esperando que o outro tire a venda dos olhos é abrir mão de si mesmo. O primeiro passo da individuação é parar de buscar fora o que só pode nascer dentro. Você não está aqui para ser o favorito de ninguém. Você está aqui para ser inteiro. E inteireza não se conquista sendo invisível. Ela começa no momento em que você escolhe, conscientemente, sair do papel de quem aguarda e passar a se oferecer a si, mesmo que sempre quis receber dos outros. Existe um cansaço que não vem do corpo, mas a necessidade constante de se explicar, de provar o seu ponto, de convencer o outro, de não deixar passar. Você sente isso quando escuta algo injusto, quando alguém te distorce. E então começa o impulso, a vontade de rebater, de se defender, de mostrar que você está certo. Mas o que, de fato, você ganha quando vence uma discussão e perde a paz? Na psicologia analítica, o ego é o centro da consciência, e ele adora ter razão. É ele quem grita internamente. Você não pode deixar isso passar. Mas o self, o núcleo da totalidade psíquica, não precisa de palco. Ele sabe que o silêncio, muitas vezes, é o verdadeiro sinal de força. A necessidade de ter razão esconde uma insegurança profunda, o medo de não ser validado. Mas quando você se conhece, você não precisa ser entendido por todos. Você se basta. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem todo erro precisa de correção imediata. Há sabedoria em soltar e liberdade em não reagir. Viver sob o olhar do outro é como andar por uma estrada estreita, cercada por espelhos. Cada passo é medido, cada palavra calculada, não para expressar quem você é, mas para se proteger do que os outros podem pensar. Esse é um dos mecanismos mais sutis da repressão interior. A persona, conceito central em Jung, é essa máscara social que criamos para sermos aceitos. Ela é necessária, mas quando se torna absoluta, aprisiona. Você começa a viver como uma versão moderada de si mesmo, podada, controlada, e a espontaneidade morre. Mas há um momento em que algo dentro de você se cansa. Cansa de tentar agradar, cansa de temer desapontar, cansa de se moldar. Esse cansaço é o início da autenticidade. O verdadeiro respeito não vem da conformidade. Ele nasce quando você se posiciona, mesmo correndo o risco de desagradar. Ninguém pode viver uma vida verdadeira enquanto estiver tentando pertencer a qualquer custo. A liberdade começa quando você deixa de pedir permissão para ser quem é. Muitas vezes, a vontade de ser amado se disfarça de gentileza.
Você diz sim quando quer dizer não. Sorri quando quer se afastar. Aceita quando tudo dentro de você grita por limites. Esse comportamento, comum e doloroso, está ligado à sombra, o lado oculto da personalidade que Jung descreveu como tudo aquilo que reprimimos para manter uma imagem socialmente aceitável. Decepcionar o outro, para quem carrega feridas de rejeição, pode parecer perigoso, como se a própria sobrevivência emocional dependesse disso. Mas a verdade é que, quando você se curva demais para evitar conflitos, você se abandona. Gentileza sem verdade é uma forma de traição, não com o outro, mas consigo mesmo. Ser autêntico é mais importante do que agradar. E quando você sustenta quem é, mesmo diante da expectativa alheia, começa a se tornar inteiro. Você não está aqui para cumprir papéis. Está aqui para viver com verdade. E a verdade, às vezes, decepciona, mas sempre liberta. Nem toda mágoa grita. Algumas se vestem de silêncio, de indiferença, de ausência. Você diz que está tudo bem, que superou, que seguiu em frente, mas, por dentro, ainda carrega a dor. Essa dor, muitas vezes, se transforma numa espécie de vingança passiva. Você se afasta, mas espera que o outro perceba. Você finge que não se importa, mas torce para que o outro sinta sua falta. Essa dinâmica é comum e humana, mas profundamente aprisionante. Na psicologia junguiana, ela representa um ciclo inconsciente de repetição. Quando algo não é verdadeiramente elaborado, ele retorna disfarçado. E o ressentimento reaparece em novos contextos, com novas pessoas. A vingança silenciosa, mesmo quando parece digna, continua sendo um elo com o passado. Ela mantém viva a ligação com o que feriu. E quem continua preso é você. Perdoar não é esquecer. É deixar de carregar. É dizer, isso existiu, doeu, mas não me define mais. Soltar a mágoa é romper o contrato invisível com a dor e recuperar sua autonomia emocional, não para o outro, mas por você. Existe um tipo de prisão que não tem muros, mas ocupa espaço na mente. É o apego ao que poderia ter sido, as conversas que não aconteceram, as decisões que você gostaria de ter tomado diferente. Repetir cenas antigas mentalmente é uma tentativa inconsciente de reescrever o passado, mas isso não cura. Só consome, esgota sua energia vital e te impede de habitar o presente com plenitude. Na psicologia analítica, Jung fala sobre o tempo psíquico. A alma não vive em linha reta. Ela carrega imagens, símbolos e vivências não resolvidas que continuam influenciando seu agora. O passado não precisa ser esquecido. Ele precisa ser integrado. Quando você olha para ele com presença e maturidade, ele deixa de te dominar. Memória não é prisão. É ponte. Você pode atravessar, agradecer o que foi possível e seguir com mais leveza. O presente só se revela quando você solta o que não aconteceu. Há uma exaustão que nasce do hábito de se explicar demais. Você tenta justificar suas escolhas, suas mudanças, seus limites, como se precisasse sempre convencer alguém de que está certo, de que é válido, de que tem direito de ser como é. Essa dinâmica costuma aparecer quando você ainda depende, emocionalmente, da validação externa. Mas Jung nos lembra que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem se é, exige ruptura. E, muitas vezes, essa ruptura inclui decepcionar projeções alheias. Quando você sente que precisa justificar sua vida o tempo todo, é sinal de que ainda está preso a um olhar externo. Mas o olhar que mais importa não vem de fora. É o seu. Sua trajetória fala por si. Sua direção é mais eloquente do que qualquer explicação. Você não deve se reduzir para caber na compreensão dos outros. Aqueles que precisam que você se justifique, na maioria das vezes, não estão realmente dispostos a te ouvir. Pare de se defender de quem não te conhece e comece a caminhar com quem reconhece seu valor mesmo em silêncio. O desejo de controlar tudo é, muitas vezes, a resposta psíquica a um medo antigo. Medo de ser surpreendido, medo de reviver dores passadas, medo de se perder. Então você planeja cada detalhe, antecipa riscos, tenta garantir que nada escape, mas, no fundo, sabe que não há controle total. A vida escapa, a vida flui. Na psicologia analítica, Jung fala sobre a tensão entre o ego e o self.
O ego quer prever, o self quer confiar. E é nessa tensão que se revela o convite à entrega. Controlar é se colocar acima da existência, como se tudo dependesse da sua força. Mas aceitar o que não se pode mudar não é desistir, é amadurecer. É reconhecer que há uma inteligência maior operando dentro e fora de você. Soltar o controle não significa se abandonar. Significa confiar no seu próprio centro, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Há um tipo de força que não grita. Ela sussurra: deixa ir. Você vai saber o que fazer quando chegar a hora. Nem sempre o que nos sufoca vem de fora. Às vezes, o verdadeiro peso está dentro da mente. Uma enxurrada de pensamentos, cenários, suposições. Você tenta dormir, mas a mente continua ativa. Tenta relaxar, mas as vozes internas não cessam. Esse ruído é, muitas vezes, uma estratégia do ego para não sentir. Pensar é mais seguro do que mergulhar na dor, mais previsível do que se render à incerteza. Mas o excesso de pensamento desconecta você do corpo, da presença, da intuição. E o silêncio, que poderia curar, se torna um território ameaçador. Na psicologia analítica, Jung valorizava o contato com o inconsciente através do silêncio interior. É no vazio, e não na agitação, que a alma começa a se revelar. O ruído mental é uma barreira entre você e a sua profundidade. Silenciar não é a ausência de pensamento. É a escolha consciente de não se identificar com cada voz que aparece. É escutar o que vive no fundo. É permitir que a alma fale, enfim, sem interrupções. Há silêncios que pesam mais do que gritos. São as palavras engolidas, as emoções abafadas, a raiva contida, disfarçada de maturidade, o incômodo que você tentou ignorar para não causar conflito. Mas o corpo sente, a alma lembra. Na linguagem de Jung, tudo que reprimimos, tudo que é excluído da consciência, vai para a sombra. E a sombra não desaparece. Ela se manifesta de outras formas: ansiedade, insônia, tensão constante, afastamentos que parecem inexplicáveis. Guardar o que precisava ser expresso é uma forma de autotraição. Você pensa que está protegendo a relação, mas, na verdade, está se distanciando de si mesmo. Dizer o que dói não é ferir. É honrar o que vive em você. É reconhecer que a sua voz também tem lugar, mesmo que tremida, mesmo que tardia. Romper esse ciclo é um gesto de amor próprio. É parar de sangrar em silêncio para manter uma paz que nunca foi verdadeira. Você não precisa se calar para ser respeitado. A sua verdade também merece espaço. Você não precisa mudar o mundo para encontrar paz. Não precisa corrigir todas as injustiças, nem convencer ninguém do seu valor. A verdadeira força nasce quando você começa a soltar. Soltar o que esperava do outro. Soltar o medo de ser rejeitado. Soltar a versão controladora de si mesmo que tenta se proteger o tempo todo. Essas 10 libertações não são um destino. São um caminho, uma prática, uma escolha diária de se voltar para dentro, ali, encontrar um lugar seguro. Jung dizia que a individuação é um processo de retorno a si mesmo. É deixar de ser o que o mundo espera para ser aquilo que você é, em essência, autêntico, inteiro, silenciosamente firme. Se alguma dessas verdades tocou você, leve com cuidado, acolha, integre, respire sobre ela. Você não está aqui para agradar, está aqui para viver com verdade. E a verdade, às vezes, chega sem barulho, mas transforma tudo.